Opa, meu nome é Júlio Lira e aí eu normalmente gravo alguns vídeos, escrevo alguns artigos falando sobre exploração de vulnerabilidades e correção delas mesmo. E aí eu resolvi fazer uma galerinha de vídeo para ir postando aos poucos. E eu tô fazendo agora, passando a gravar vídeos justamente porque tem algumas vezes que nós temos um pensamento momentâneo, um pensamento só naquela hora, uma coisa que realmente nós não escreveríamos no artigo. E aí ele termina ficando mais rico, cheio de detalhes. A vulnerabilidade que eu vou falar hoje se trata de um RCE. Na verdade tem uma confusão aqui entre a descrição da própria vulnerabilidade, da própria CVE, né, e a sua aplicação. Então, vamos começar aqui. A vulnerabilidade ela se trata de um plugin, que é o Social Warfare. Ele é um plugin para WordPress, e a versão dele, todas as versões que são atingidas, as versões estão abaixo do 3.5.3, que é de 2019. E aqui é a versão publicada, né, do mês 3, dia 24 de 2019, e dizendo que se trata de uma CVE que seja um XSS, sendo que na verdade ela é um potencial mais agressor ainda. Aqui no nível score dela, no CVSS dela, nós temos que ela se trata de uma vulnerabilidade média, né, que é 6.1, mas aí a gente vai ver algumas coisas que não condiz com a sua aplicação prática. Então, no score aqui, por exemplo, ele tem falando que a integridade é baixa e que a confidencialidade se torna baixa também, sendo que na verdade, por não ser apenas de um XSS, ela é um RCE, ela é um Remote Code Execution, e termina com que algum atuante haja com um código arbitrário no próprio plugin, né? Na verdade, ele tem um exploit, e no próprio exploit ele já explica isso, que se trata de um RCE aqui na frente, né? E aí ele referencia e tudo mais. E na verdade é uma má aplicação. É uma má aplicação de um eval, um evento que ele executa o requisitado, né? Ele vai fazer a leitura e executa aquela URL requisitada. Então aqui tem um exploit, mas a gente pode explorar na prática mesmo. Então vamos fazer o seguinte. Eu tenho aqui minha aplicação, né? É um WordPress que eu tinha subido antigamente com o usuário Douglas. E é um blogzinho de samba japonês. E aí eu coloquei, o plugin é justamente esse. Ele coloca links de redes sociais. E aí você pode configurar. Eu tenho aqui uma coisa interessante também, é que já fica bem explícito que a versão ela está desatualizada, e o WordPress ele coloca as notificações aqui justamente dizendo que você deve atualizar. Então uma coisa legal a fazer, obviamente levando em consideração todos os efeitos que isso possa causar, mas é atualizar os seus plugins, e porque se ele perturba é porque ele tem um motivo muito sério. E aí a gente tem aqui o plugin, e nele nós podemos ver setar as redes sociais, colocar tudo de costume. Isso na verdade tem muitas aplicações. Muitos dos sites, normalmente sites de notícias, sites de download, usam plugins como esse, que é para realmente colocar a sua identidade visual e tudo mais. E é uma coisa muito prática, realmente super indicada e tudo mais. Essa vulnerabilidade ela é de 2019, portanto ela já foi atualizada, ela já passou umas 4 versões aí. Para eu colocar ela e reproduzir aqui, eu tive que pegar direto do código fonte e tudo mais. Mas existem aplicações que foram atualizadas de 2019 por ser uma página que não tenha muita alteração. E aí nós vamos fazer uma prática aqui de um ataque. O ponto de ataque, né, segundo o enunciado, dizia que era na página do admin post e com o parâmetro swp-debug passando o swp URL. E aí e são dois parâmetros get, né? E aí a gente tem uma URL que podemos setar. Aqui, por exemplo, ele vai fazer uma requisição e vai buscar algum conteúdo para ler. Então aqui eu posso colocar qualquer texto. Vemos que ele dá um erro aqui, né? E aí o que eu resolvi? Eu peguei aqui o hook, webhook.site. Ele é um site que oferece aí hook para você, por exemplo, criar
uma aplicação possível, ou então só capturar o IP, ou então só realmente fazer um controle sobre aquilo. E aí, por ele ter um domínio na internet, ele tem um IP público e tudo mais, ele fica acessível de qualquer lugar. E você não precisa usar um ngrok, nada que faça um tunelamento da sua rede para ser como um atacante. E até defende de certa forma. Então aqui ele tem a opção Edit. Podemos setar o status que ele vai receber, o Content Type. Eu coloquei aqui um Text Plain, né? E aqui a gente pode colocar qualquer coisa. Então vamos fazer aqui um teste. Ele disse que era um XSS, então vamos testar aqui um alerta com um document cookie aqui, para ele exibir qual seria o cookie usado pela pessoa, né? Então vamos dar uma olhada aqui. Vamos setar aqui o URL. Aliás, tem um botão aqui de copiar. Eu copiei por ele. E vamos requisitar. Ele não mostrou alteração, ele não reproduziu o meu XSS. Ele realmente conseguiu trabalhar nisso bem e não reproduziu o meu XSS. Então vamos ver e vamos tentar mudar isso daqui para colocar um carregamento de um CSV, de um arquivo de imagem. CSG SCX, um erro. Aí quando ele reproduzir, quando ele vai tentar carregar o X, né, ele não vai conseguir reproduzir, não vai conseguir carregar o X. E aí ele vai ocasionar um erro. Então vamos finalizar aqui a tag e salvar. Agora vamos copiar aqui o hook. Nós vimos que ele já mostrou aqui que ele fez uma requisição, né? Então vamos colocar aqui o hook e vamos lá. E aí ele não realmente reproduziu, mas aí nós temos também um potencial de RCE. Então nós podemos aí trabalhar nisso para que ele capture e faça o nosso controller, né, dele. A gente está fazendo um command control aí. Então vamos tentar controlar realmente a aplicação de longe e ver como é que podemos fazer. Vemos que ele manda a requisição, né, e tudo mais, aqui o IP e tudo mais. Colocar aqui, dar uma editada e colocar pré, né, para ele exibir bem formatado. E eu vou colocar aqui dentro do pré um system para ele reproduzir algo. Então vamos tentar dar um ls. Vamos tentar dar uma listada no diretório onde ele está e ver se ele traz uma resposta. Nós vimos aqui o resultado dele, que ele vai listar todo o conteúdo do diretório, por isso que ele deu essa demorada. Ele não está alinhado, mas se a gente for aqui e dar uma olhada no código fonte da página, nós temos tudo alinhado, temos as permissões que está sendo usada e nós realmente já temos controle sobre essa aplicação, né? Então, se nós dermos aqui, por exemplo, um ID, pedir para ele executar o ID e ver quais as permissões que eu estou usando, se ele for a mesma permissão da aplicação, então nós vemos que aqui, vemos aqui www.data, que é a mesma inclusive da última das permissões do diretório, né? Então, vemos aqui, temos realmente o comando, um possível RCE, e isso é dado porque ele identifica aqui uma tag e consegue reproduzir o eval dentro do sistema, chama na API do sistema através do PHP, né? Então nós podemos aqui, por exemplo, fazer um defacement nessa aplicação, ou então até mesmo substituir o conteúdo do próprio index, né? O index da página. E aí vemos que nós temos essa permissão e vemos que no diretório, quando eu dei o ls, ele dá a permissão de escrita no próprio, caso seja o próprio usuário. Então nós podemos fazer uma escrita, vamos tentar fazer escrever um robots.txt, criar um arquivo aqui, robots.txt, escrever nele hi, pronto. Vamos escrever aqui nele hi e tentar reproduzir isso. E aí, só atualizarmos a página, ele não vai exibir nada como esperado. Aí robots.txt, robots.txt. E aí nós temos aqui a resposta. Então significa que nós conseguimos escrever dentro da nossa própria aplicação. Então, nós vemos o potencial realmente de vulnerabilidade disso. Nós podemos, por exemplo, colocar alguma outra página aqui que seja uma fake ou coisa do tipo. Então, realmente,
é um potencial muito grande de exploração. Então vamos fazer aqui um teste, colocar aqui uma página dentro do próprio index, né? Então vamos daqui dar uma explorada nela. No index vamos colocar uma página de ornado, né? Lembrando que nós, além de colocar isso, além de colocar esse conteúdo, nós poderíamos colocar um conteúdo parecido com a página original. Poderíamos fazer um ataque de phishing misturado com o RCE, né? E aí seria um ataque de múltiplas vulnerabilidades. E através desse ataque, nós, por exemplo, conseguiríamos capturar os seus dados. Então, mesmo que aqui não tivesse uma conexão possível para fazer um dump, mesmo que não tivesse outras possibilidades, nós poderíamos fingir que ele está criando uma promoção original no próprio site, fazer outro tipo de coisas que realmente que vem acontecendo muitos golpes, né? E aí, por exemplo, nós podemos não apenas isso, mas olhar o nome do banco de dados e a senha do banco de dados através da própria injeção no sistema operacional, né? Então, estamos aqui em um diretório, vamos dar uma olhada aqui melhor. Nós, quando fazemos a requisição, estamos fazendo a requisição dentro de WP admin. E aí nós queremos voltar a um diretório e acessar o arquivo onde contém as senhas, no caso, né? As senhas e toda a configuração do nosso sistema, do WordPress. E aí, esse é o wp-config.php. E aí, se nós quisermos realmente dar uma exibida nele, é apenas dar um cat, voltar a um diretório e acessar ele. Então vamos dar uma olhada aqui, vamos dar a requisição. De cara, nós não temos nada como resposta. Mas quando exibimos o código fonte, vemos que temos o PHP, que realmente o browser ele mesmo não interpretou. Então vamos dar um zoom aqui para ficar mais fácil. E aqui, lembrando que é um ambiente Docker, tudo controlado e tal. E aqui nós temos o DB name, né, o nome do banco de dados que nós queremos acessar. Na própria linha de comentário diz qual se trata, qual é o CGBD do banco, qual é o sistema gerenciador do banco. Aqui de qual username que estamos usando no banco e a senha. Então, inclusive o host. Então, esse hostDB aqui é porque eu estou usando uma configuração no meu Docker Compose e eu estou configurando como DB, né, o host. Mas esse seria o nome interpretado dentro do mesmo volume da máquina, né, na mesma rede. Mas caso fosse uma máquina, poderia ser remoto, ou então poderia ser até mesmo localhost, que seria até mais fácil, já que nós temos aqui o acesso. Poderíamos dar um dump ou criar uma shell reversa através da nossa própria vulnerabilidade de RCE. Então nós temos aqui um absurdo de vulnerabilidade, que temos um grande potencial de ataque e um grande potencial de dano, né, para o próprio site. Então, nós aqui já dominamos realmente a página, já temos todos os conteúdos. A página que eu estava lendo, inclusive antes, para fazer a demonstração, não será mais a mesma, será mostrado que ele está ornado e tudo mais. E é isso. Valeu!